Senhoras e senhores, boa noite. É com muita satisfação que a Câmara Municipal de Blumenau dá início à sessão solene em homenagem aos 20 anos da Câmara Mirim de Blumenau. Esta sessão solene foi solicitada através do requerimento de número 1245 de 2019, de autoria do vereador Bruno Cunha e aprovado pelos demais parlamentares em plenário. Lembramos que esta sessão solene está sendo transmitida ao vivo e será reprisada neste domingo, dia 1º, às 23 horas, no canal 14 da NET, e pode ser assistida em desktops, notebooks e dispositivos móveis com os sistemas Android e iOS. O vídeo e as fotos ficam disponíveis no site da Câmara, câmarablu.sc.gov.br. Criado através do Decreto Legislativo número 382 do ano de 1999, foi instituído no âmbito do município de Blumenau o programa Vereador Mirim. Câmara vai à escola, com o objetivo geral de promover a interação entre a Câmara Municipal de Blumenau e a escola, permitindo ao estudante compreender o papel do Legislativo Municipal. Ao longo desses 20 anos, mais de 300 vereadores mirins representaram 85 escolas da cidade. E nesta noite, a Câmara Municipal de Blumenau presta justa homenagem ao programa Vereador Mirim, pioneiro em Santa Catarina e referência em todo o Brasil. Para dar início a essa solenidade, anunciamos a composição da mesa dos trabalhos. Vereador, excelentíssimo presidente desta casa, vereador Dr. Marcelo Lanzarin. Vereador Gilson de Souza, segundo secretário desta casa, o professor Gilson. Vereador Alexandre Matias e vereador Alexandre Caminha. Neste momento, passo a palavra e a condução dos trabalhos ao excelentíssimo presidente desta casa, doutor Marcelo Lanzarin, para que faça a abertura oficial desta solenidade. Muito boa noite a todas as senhoras, a todos os senhores. É uma satisfação muito grande tê-los conosco aqui nesta Casa Legislativa para esta sessão solene em homenagem aos 20 anos da Câmara Mirim, um orgulho para nós blumenauenses pelo que representa o projeto e o que representou ao longo desses 20 anos o trabalho que vem sendo feito através da Câmara Mirim, não só para Blumenau, para o nosso estado, para todo o Brasil. É uma satisfação, como eu disse, muito grande tê-los aqui. Quero cumprimentar a todos também, quem nos acompanha em casa, pela TVL e pela internet. E eu gostaria, nesse momento, solicitar ao vereador Alexandre Caminha que possa recepcionar as autoridades que estão conosco e vão fazer parte da mesa diretora. Eu convido a excelentíssima presidente da Câmara Mirim, Camila Coelho. Representando a Secretaria Municipal de Educação, a senhora Socorro Maria Gonçalves Foster, ela que é gerente de ensino fundamental. O professor Oswaldo Silva Sobrinho, ele que representa a Secretaria de Estado da Educação e é coordenador regional de educação. O senhor Wagner Schneider, ele que é assessor do programa Vereador Mirim. Felipe Butzki Dalla Corte, ele é presidente do Conselho Municipal da Juventude. E representando o excelentíssimo prefeito Mário Hildebrand, que trouxe a sua
justificativa, infelizmente não poderá estar presente junto conosco, mas aqui o representa o senhor Oscar Grotman Filho, ele que é secretário de Desenvolvimento Social. Obrigado, secretário. Eu gostaria também de citar as seguintes autoridades que prestigiam esta sessão solene: o comandante Jefferson Schmidt, ele que é comandante do 10º Batalhão de Polícia Militar, a irmã Ana Bezel, que é diretora do Colégio Sagrada Família. Também está conosco o Carlos Alberto Bittencourt, ele que é formador do curso de oratória da Câmara Mirim e palestrante. E também estão conosco ex-presidentes que passaram aqui por essa legislatura na Câmara Mirim: o Ricardo de Souza Júnior, que foi ex-presidente na legislatura 2015, a Ariane de Liz de Freitas, que foi ex-presidente na legislatura 2016, Ana Carolina Alves, também ex-presidente na legislatura de 2005, a Vanessa Wexler, legislatura 2001, a Glória Cristina Costa foi ex-presidente mirim na legislatura de 2015, o Pedro Antônio Fogaça, ex-presidente na legislatura 2017, o Enzo Dutra Presoto, ex-presidente mirim na legislatura 2018, a Laura Teixeira, ex-presidente também na legislatura 2018, a Fernanda Fiuza Lima, ex-presidente mirim na legislatura 2004, a Tassiana Floriani, ex-presidente na legislatura 2003, e o Lucas Henrique Amorim, ex-presidente da legislatura 2008. Também gostaria de registrar a presença aqui, está conosco o vereador Iedes Mantal e o ex-vereador e presidente dessa casa, Deusdito de Souza. Sejam muito bem-vindos, muito obrigado pela presença de todos. E aqui já de antemão, chama a atenção quantas presidentes mirins, quantas mulheres presidiram esta casa, e a gente espera, sinceramente, que esses frutos também venham para a legislatura principal. Nós precisamos cada vez mais mulheres aqui estando conosco junto a esta Câmara de Vereadores. Eu gostaria de convidar, então, também para fazer parte da mesa dos trabalhos, o ex-vereador Deusdito de Souza, ele que foi presidente desta casa quando se iniciou o projeto da Câmara Mirim. Por favor, vereador. Muito bem. Eu convido agora a todos para que possamos, em pé, ouvir a execução do Hino Nacional Brasileiro. Oh
gigante pela própria natureza, reservas forte para o moço, e o teu futuro espelha essa beleza, terra dourada, entre outras vidas do Brasil, ó pátria amada, os filhos deste sol das mães, gentil, pátria amada, Brasil. Deitado eternamente nesse esplêndido, ao som do mar e à luz do céu profundo, fulgura as obras e o florão da América, iluminado ao sol do novo mundo, do que a terra mais garida, teus risonhos lindos campos têm mais flores, nossos bosques têm mais vida, nossa vida no teu seio mais amor. Pátria amada, tua capa salve, salve, Brasil de amor eterno seja símbolo, o lábaro teus ventas estrelado, e diga o verde louro dessa fórmula, mas no futuro e glória do passado, mas ergues a justiça como forte, terás no filho teu alvoja lua, bem ninguém te adora a própria morte, terra dourada, entre outras vilas do Brasil, ó pátria amada, os filhos deste sol das mães, gentil, pátria amada, Brasil. Eu convido agora o vereador, professor Gilson de Souza, para fazer a leitura bíblica desta sessão solene. Boa noite a todos. Salmos 26. Fazei-me justiça, Senhor, pois tenho andado na minha integridade e confio no Senhor sem vacilar. Obrigado, professor Gilson. E nós vamos ouvir o vereador Alexandre Caminha, ele que fará um momento de reflexão sobre o Estatuto da Criança e do Adolescente. Boa noite, senhor presidente, os vereadores mirins, a todos que estão aqui na plenária no dia de hoje. Estatuto da Criança e do Adolescente, seu artigo 3º. A criança e o adolescente gozam de todos os direitos fundamentais inerentes à pessoa humana, sem prejuízo da proteção integral de que trata esta lei, assegurando-lhes, por lei ou por outros meios, todas as oportunidades e facilidades a fim de lhes facultar o desenvolvimento físico, mental, moral, espiritual e social, em condições de liberdade e de dignidade. Obrigado. Muito obrigado, vereador Caminha. Nós vamos dar início agora ao pronunciamento e às homenagens dessa noite. Eu gostaria só de lembrar que nós teremos, a princípio, 3 minutos para a fala de cada um dos colegas vereadores e homenageados também. Nós estamos com um problema no sistema. É isso, Ari. Não temos o cronômetro lá na bancada, né? Mas nós vamos estar aqui orientando também a todos para que a gente possa ter uma sessão ordenada e dentro do nosso prazo regimental. Eu convido, então, nesse momento, a presidente, a excelentíssima presidente da Câmara Mirim, vereadora Camila Coelho, para fazer uso da palavra pelo tempo de até 3 minutos. Cumprimento o presidente desta Casa, senhor Marcelo Lanzarin, em seu nome as demais autoridades, colegas vereadores mirins, ex-vereadores mirins, o público aqui presente e aos que nos acompanham pela TVL ou internet, uma boa noite. A Câmara Mirim foi um projeto muito bem articulado, onde, em busca de melhorias, as crianças e adolescentes passam a compreender o que realmente existe ao seu redor, não pensando apenas em si mesmos, mas nos indivíduos que vivem na região,
e, da mesma forma, encontram um acesso fácil a vários assuntos ligados à política. Lembro que no início de meu mandato não tinha um conhecimento completo sobre temas políticos, porém, após alguns meses, nós começamos a receber formações, onde muito conhecimento me foi agregado. Além de nos ensinar sobre temas internos da Câmara Mirim, muito é aprendido sobre a vida e a confiança em si mesmos é um quesito muito frisado. A coordenação desempenha uma função importantíssima, não apenas por serem responsáveis por questões administrativas, mas também por se fazer presente no desenvolvimento de cada mirim, nos auxiliando em cada novo desafio. Só tenho opiniões positivas a demonstrar pela Câmara, pois foi aqui que aprendi a ser mais extrovertida, e da mesma forma, foi uma oportunidade para conhecer pessoas diferentes. Agradeço muito à Câmara Mirim por fazer desta uma experiência completa de como é ser um político. A Câmara Mirim teve um impacto grandioso em minha vida, e tenho certeza que se não tivesse me candidatado, não teria me tornado a pessoa que sou atualmente. Desde o mês de agosto, fazem 20 anos que este projeto existe, e espero que as futuras gerações tenham essa mesma sorte que estou tendo. Obrigada pela atenção. Muito obrigado, Camila. E eu convido agora a vereadora mirim, Júlia Hoffmann. Ela é vereadora desta legislatura para fazer o uso da palavra pelo tempo também de até 3 minutos. Boa noite. Eu quero cumprimentar o excelentíssimo presidente Marcelo Lanzarini. E, em seu nome, os demais convidados, quem acompanha a mesa diretora e quem está assistindo a gente agora na plateia pela TVL. E, muito especial, eu quero cumprimentar também a minha família, ex-vereadores mirins e meus colegas que estão nessa mesa agora. Eu quero começar esse discurso falando o quanto eu me sinto honrado de ter a oportunidade de fazer parte da 20ª legislatura da Câmara Mirim de Blumenau. Números fechados, assim, podem até parecer ser mais importantes, mas eu tenho certeza que, quando se trata desse programa, todo ano que aconteceu até agora tiveram um impacto igual, positivo e notável. Não só na cidade, porém dentro de cada um de nós que passaram um ano aqui dentro aprendendo. Foram diversos cursos e formações com educadores que marcaram a nossa caminhada e nos deram informações novas e diferenciadas, que não teriam sido recebidas da mesma maneira se não tivéssemos as experiências que tivemos para acompanhar. Certamente, em todo esse tempo dentro do programa, muitas coisas mudaram. Mesmo assim, foi uma vivência com as mesmas raízes. Eu gosto muito de dizer que a Câmara Mirim é uma escola de cidadania e política. Cidadania de enxergar o meio em que vivemos, nesse caso Blumenau, de um jeito diferente. Pessoalmente, eu não fazia ideia de tantas coisas que aconteciam dentro da nossa cidade e passei a dar mais valor a elas. E também conheci melhor direitos que nós temos, mas que talvez nós não façamos todo o proveito que podemos dele, até mesmo por muitos de nós não saberem que eles existem. Por exemplo, você sabia que a população pode criar uma lei? Claro, ela precisa da aprovação da parte legislativa, porém essa iniciativa pode partir de qualquer um. Já a parte da política, ela é muito diferente daquilo que assistimos na televisão. Ela vai muito além. A essência da política é a busca por um consenso para uma vida em sociedade. E é isso que tem que ser trabalhado pelas pessoas. Enxergar tudo o que acontece em um espaço que parece ser pequeno e entender as diferentes vidas que cada um carrega consigo. E, sabendo disso, procurar fazer esse espaço melhor para todos. Aprender a respeitar as necessidades de cada um e fazer o máximo para deixar a vida melhor para todos os cidadãos. A experiência que tivemos em Brasília foi maravilhosa. Conhecer a capital do nosso país junto de tantas amizades que criamos esse ano e ver tanta gente jovem reunida com a mesma vontade de lutar contra aquilo que a gente não concorda, indo em busca de encontrar a nossa própria voz. Foi, no mínimo, inspirador. Nunca seja jovem demais para lutar por aquilo que se acredita, e essa é uma tecla que eu vou continuar apertando. Por sermos mais novos, muitas pessoas pensam que não sabemos daquilo que falamos. Mas eu posso afirmar que sabemos sim. A curiosidade de pesquisar e sempre querer saber mais garante isso. Eu quero agradecer os adultos que nos acompanharam aqui dentro, nossos coordenadores. Erlédio, Paulo, Ramsés e Wagner, muito obrigada. Vocês nos motivaram a sempre melhorar e nos acompanharam e ajudaram tanto aqui dentro. As coisas não teriam sido as mesmas sem vocês. E quero dizer que eu estava extremamente relutante a entrar no programa no passado. Eu tinha certeza que não iria conseguir e que não iria me dar bem aqui dentro. Mas hoje em dia, eu estou grato por estar aqui. E especialmente por todo o apoio, crescimento e conhecimento que eu ganhei esse ano. Passou rápido demais, e eu tenho certeza que a saudade vai continuar quando o meu mandato acabar. Falo por todos aqui dentro que o programa tem extrema importância na criação de um futuro melhor para todos nós. Muito obrigada pela atenção.
Muito obrigado, Júlia. Ela que é vereadora da atual legislatura. Lembrando que todos os vereadores que se encontram aqui na bancada dos vereadores são vereadores desta legislatura. Eu convido, nesse momento, o senhor Cornélio Pereira dos Santos, ele que representa as escolas municipais de Blumenau, para fazer uso da palavra. Boa noite a todos. Gostaria de cumprimentar o Dr. Marcelo Lanzarin, presidente desta casa, os demais integrantes da mesa diretora, vereadores mirins, ex-vereadores, público aqui presente, quem nos acompanha pela TVL e pela internet. Inicialmente, quero parabenizar essa casa pelos 20 anos de sucesso do programa Vereador Mirim. Se este pujante programa se mantém há vários anos, ajudando na formação de nossos jovens, é sinal do apreço e apoio que esta casa vem dando ano após ano. Enquanto educador e diretor de escola, tenho acompanhado já há vários anos o grande apoio que nossos jovens vêm tendo. No atual momento, porque passa nosso país, onde muitos veem pejorativamente nossos representantes em todas as esferas de poder, esse programa mostra aos jovens como é importante estar inserido no contexto político. Não basta apenas reclamar, é preciso estudar, conhecer e discutir formas de melhorar a vida das pessoas. Penso que o grande legado que esses jovens que participam do Vereador Mirim têm, em que pese as viagens, formações, ações comunitárias, é tornar-se um grande protagonista social, exercendo a cidadania em sua plenitude. Não sei, Wagner, se há algum levantamento pós-vereador Mirim, desses jovens que por aqui já passaram, mas posso afirmar com convicção que todos que passaram aqui tiveram uma grande melhoria significativa em sua vida, que isso moldou muito na percepção do agir em prol da coletividade. Vereadores, né, a gente vê muitas vezes que os nossos jovens, eles passam por uma depreciação, sendo rotulado de incapaz ou de pouco apreço pela realidade que o cerca. Reitero, nesse sentido, o grande papel desenvolvido por esta casa, no que tange a abrir caminhos e perspectivas para muitos jovens, mostrando que vale a pena investir na juventude, pois eles serão nossos futuros representantes e demais profissionais que assim escolherem. Nesses 20 anos de programa, tive a grande honra de ver o crescimento de muitos dos nossos estudantes, em especial a Escola João Widmer, que eu sou diretor, duas presidentes, a Sofia e a Camila, que está por aqui. E, inegavelmente, tive a grande honra de ter uma filha, a Natália, que também está lá na plateia ali, sendo vereadora mirim. Pude acompanhar seu crescimento e empenho nas questões de cunho político e social. Vereador Caminho, o senhor que também, com esses projetos, ela incentivou muito nessa parte. Vi quanto ela cresceu como ser humano, preocupada em dar a sua contribuição para fazer a diferença na vida das pessoas. Assevero com toda a convicção que devemos ser o facilitador do protagonismo jovem para que construirmos uma sociedade melhor, bem como mais justa. Parabenizo todos os vereadores aqui presentes pelo incentivo e apoio que vem dando a esse projeto. Em especial, o Ramsés da equipe, o Ramsés, o Wagner, o Paulo, o Erlédio, a Sandra, que passou por aqui, conheci bem também, tá? Cujo zelo e o apoio que vocês dão para esses vereadores mirins, que com certeza contribuem significativamente para o sucesso deles. E mais uma vez parabenizo essa casa pelo grande apoio que dá a esse projeto. Muito obrigado a todos. Gostaria também de registrar a presença, está prestigiando essa solene, a sessão solene, vereador Adriano Pereira também, obrigado pela presença. Nesse momento nós vamos ouvir a senhora Mike Hoffman, ela nesse ato representa os pais e os responsáveis legais pelos vereadores mirins. Eu convido então para fazer uso da palavra pelo tempo de até 3 minutos.
Cumprimento o presidente da Câmara, senhor Marcelo Lanzarin, em seu nome e os demais componentes dessa honrosa mesa. Vereadores mirins, em especial minha filha Júlia, convidados, plateia e todos que nos assistem nas demais mídias. Boa noite. Na primeira reunião que tivemos com a coordenação, fomos informados sobre como funcionaria esse programa, as formações, as sessões ordinárias, as visitas guiadas, onde conheceriam as instituições de nossa cidade, os projetos, os discursos, os requerimentos entregues rigorosamente dentro dos prazos e toda a rotina que o vereador mirim teria a partir do momento de sua posse. Sem contar as viagens para Florianópolis e para Brasília. Confesso que, quando terminou a reunião, saí preocupada. Quantas responsabilidades e obrigações para adolescentes entre 13 e 15 anos. Será que teriam maturidade para conseguir conciliar tudo isso junto com escola, família, amigos? Resolvi apostar. Chegaram as formações, os encontros, e logo percebi o entusiasmo, o gostar de estar presente neste ambiente. Pude perceber a importância de cada formação no crescimento de cada mirim. E com tudo isso, o coração da mãe vai se acalmando, serenando e aproveitando. E eu aproveitei. A importância das visitas guiadas em nossas instituições, como Batalhão da Polícia Militar, SAMAI, Prefeitura, Defesa Civil, reunião com o prefeito, entre outras, deram aos nossos mirins uma noção de qual o papel de cada uma delas em nossa sociedade e a importância de todas para que a cidade ande. Muita informação. As viagens, Florianópolis, capital do nosso estado, a Assembleia, a Casa da Agronômica, o encontro com o governador, os museus, todos os lugares vistos por outro ângulo. Depois, recentemente, a viagem a Brasília. Imaginem vocês, eles conseguiram assistir à votação da reforma da Previdência no Senado. A Camila, a nossa presidente, ela foi relatora de uma comissão. Eles fizeram história lá. Quantas oportunidades esse programa proporciona aos nossos filhos, dando a eles um novo conceito de política, de administração pública, valorizando o olhar para a sociedade como um conjunto. Afinal, esse programa é 100% político, porém 0% partidário. Estive presente na maioria das sessões e tive a chance de ouvir discursos dos mais variados temas, com tanta importância em nossa rotina que me fizeram pensar a respeito de ideias, comportamentos, conceitos e preconceitos que vivenciamos em nosso dia a dia. Tanta verdade em cada um deles que me perguntava se realmente era um adolescente que estava falando. Como mãe, me atrevo a dizer que todos esses adolescentes mudaram do início do ano até agora. É claro, para mim, o amadurecimento, a coerência, o comprometimento, o olhar para o próximo que eles demonstram durante os discursos e a preocupação com o coletivo, quando solicitam a aprovação de seus requerimentos. A maioria deles procura pelo bem comum, seja um buraco que precisa ser consertado ou uma escola que precisa de reformas. Wagner, Ramsés, Paulo, Erlédio e toda a equipe. Eu quero aqui registrar a minha admiração pela condução dessa Assembleia, pelos ensinamentos, pela disponibilidade e pela transparência. Sempre serei grata a vocês. Júlia Ohana, Francine, Andrei, Camila, Yasmin, Adriele, Ana, Gabriel Birger, Mateus, Vitor, Lucas, Efraim, minha filha Júlia. Foi muito legal participar com vocês dessa aventura que foi esse ano. E a todos os presentes, obrigada pela atenção. Muito obrigado, a senhora Mike Hoffman.
pelas palavras, e nós vamos passar a ouvir alguns ex-vereadores que passaram aqui pela Câmara Mirim. Inicialmente o Tafarel Ostins, ele que foi vereador mirim na legislatura de 2008. Meus cordiais cumprimentos ao excelentíssimo presidente da Câmara de Vereadores de Blumenau, senhor Marcelo Lanzarin. Em seu nome, cumprimento a todos os demais vereadores aqui presentes, na pessoa do ex-vereador e presidente Deusdite de Souza, cumprimento a todas as autoridades que se fazem presentes, estendo meus cumprimentos a todas as pessoas, pais, ex-vereadores e vereadoras mirins que fazem presentes e prestigiam essa solenidade, vereadores e vereadoras mirins da atual legislatura, telespectadores da TVL que nos acompanham pela internet, uma boa noite. É uma honra e uma satisfação estar de volta a esta Casa Legislativa, ocupando essa tribuna. Passados 11 anos do meu mandato como vereador mirim, pela Escola Básica Municipal Machado de Assis, e aqui quero deixar meus cumprimentos à dona Solange, que era diretora na época, as lembranças e ensinamentos ainda permanecem presentes em minha vida. O meu mandato foi em 2008, e lá houve um acontecimento muito marcante para todos nós, de uma maneira muito triste, que foi a catástrofe que nos assolou aqui na região do Vale. Essa catástrofe mostrou a força do nosso povo e muito mais, mostrou a força dos jovens em querer mudar a sociedade. Quando houve a catástrofe, logo após, todos os vereadores mirins daquela legislatura se reuniram aqui na Câmara de Vereadores, buscaram em suas escolas auxiliarem de alguma forma, né, as medidas de reconstrução da cidade. Minha escola, em especial, ela não foi atingida de maneira estrutural, mas sofreu com alagamentos, e foi primordial na questão de armazenamento de donativos que foram recebidos pela população. E eu pude acompanhar de perto todo esse trabalho e auxiliar de alguma forma. Ali foi evidente a importância da educação política, não em ser político em si, mas ser um cidadão político, aquele que se preocupa com a sociedade. Aquele foi um exemplo muito claro de reconstrução, de força do povo, e que desde aquela época os jovens se faziam presentes. Vocês sabem a importância que cada um de vocês tem hoje no Brasil. Vocês, às vezes, talvez não consigam mensurar. Vocês são referências no país inteiro. Vocês foram eleitos pela nova geração que vai administrar esse país, pelos novos eleitores desse país. E vocês foram eleitos porque todo mundo achou que vocês são capazes de mudar. Vereadoras mirins, vocês estão na contramão da política nacional, onde o Congresso Nacional tem menos de 15% de representação feminina, onde, infelizmente, a legislatura atual da Câmara de Vereadores de Blumenau não tem nenhuma mulher como vereadora. Vocês aqui, quase a metade da legislatura é composta por vereadoras mirins. Parabéns, vocês são a alavanca de valorização das mulheres nesse país. Vocês são um exemplo disso, porque vocês estão na contramão do que hoje está acontecendo. E isso aconteceu, e o programa Vereador Mirim é referência lá há muitos anos atrás com isso. Tanto é que tivemos tantas ex-vereadoras presidentes. Vocês cumprem a democracia da forma mais pura possível. Vocês são referência para todos os jovens que estão nas escolas e em outros locais. Blumenau precisa de vocês, o Brasil precisa de vocês. Precisamos de pessoas com mentes abertas para a inovação, para o progresso e desenvolvimento. Eu cito uma frase sempre para as pessoas com qual eu converso. Procure solução onde outros só veem problemas, e vocês estão procurando a solução. Vocês vieram aqui como legisladores, apresentam propostas de melhoria para a sua cidade, para a sua comunidade escolar. Vocês estão achando a solução onde muitas pessoas veem problemas, né? Então, eu quero deixar aqui, rapidamente, para vocês. Nunca deixem alguém dizer que vocês não são capazes de promover a mudança. Vocês são capazes, vocês estão sendo capazes e vocês estão promovendo a mudança. Eu quero parabenizar aqui, em nome do vereador Marcelo Lanzarin, a Câmara de Vereadores de Blumenau pela continuidade desse trabalho,
que ao longo desses 20 anos vão promovendo grandes transformações sociais. Blumenau é inovadora nesse sentido, e que a gente continue sendo inovador ainda mais a cada ano, e que isso possa se perpetuar ao longo dos anos. Para finalizar, eu quero dizer a todos vocês, eu tenho orgulho de ter sido vereador mirim, de ter feito a diferença, e eu creio que vocês também, cada um de vocês, ex-vereadores e vereadores mirins, e os atuais vereadores e vereadoras, têm orgulho de serem vereadores mirins e fazerem a diferença para o melhor. E eu tenho uma frase muito importante a dizer para vocês, que vai na contramão de que muitos praticam no país. Que o dinheiro jamais compre a postura de vocês e o caráter. Que vocês sejam a diferença nessa sociedade. Que vocês são o futuro deste país. Agradeço a oportunidade na pessoa do senhor Wagner, coordenador do programa Vereador Mirim, pela oportunidade de estar aqui. Parabéns, vereadores e vereadoras mirins, pelo trabalho. Continuem exercendo essa cidadania após o término do mandato de vocês. Agradeço a todos os ex-vereadores mirins e muito obrigado pela atenção de todos. Uma boa noite. Nós vamos ouvir agora a também ex-vereadora Olga Vilela de Oliveira, ela que foi vereadora mirim na legislatura 2016. Meus cumprimentos ao excelentíssimo presidente e, em seu nome, os demais componentes mesários, aos demais vereadores mirins, a todos que nos acompanham pela TV Legislativa e ao público aqui presente, em especial a todos os vereadores mirins e presidentes que assim fizeram presentes nessa Câmara. Uma boa noite. Meu nome é Olga, eu sou da legislatura de 2016 e assim se passaram 3 anos desde que eu representei o Colégio Bom Jesus Santo Antônio e também Blumenau, o município em que aqui vivo faz 7 anos. Contaria um pouco da experiência em que vivi ao longo desses anos e que a Câmara Mirim trouxe comigo, porque a perspectiva e a visão que tenho sobre a cidade e sobre minha postura cidadã no momento em que saí da minha legislatura mudou completamente. Olhar para a cidade, olhar simplesmente por um semáforo, olhar para as pessoas e saber que cada uma delas pode ser a diferença, é muito importante. E a Câmara Mirim, por estender este papel a todos, inclusive pré-adolescentes, que se sentem empoderados, se sentem especiais para tomar essa postura, dando os discursos, ou sendo titulados nas formações, nos programas, indo a Brasília, sendo parte do projeto do Plenário Mirim, a qual também tive a oportunidade e a honra de ter feito parte, faz muita diferença na percepção que teremos mais à frente, assim como vocês verão, vereadores mirins. E, pessoalmente, temos o projeto de oratória no meu colégio, e eu pude dizer que já estava me sentindo preparada para me postar em público e poder falar a respeito de um pouco sobre o que pude aprender com o projeto de oratória em que tivemos, com o professor Salt, na época, que foi de extrema importância para a visão que tive em falar em público. Todos os nossos discursos são postados via online. E lembro muito bem do primeiro discurso, o qual pude me postar nessa tribuna. Eu estava nervosa, falava baixo, cabisbaixa. Não conseguia me postar para muitas pessoas, mas mesmo assim, sessão a sessão, a gente se desafiava. E aqui é isso que importa. São os desafios. Desafios de nós a nós mesmos e desafios de nós com todos da sociedade. De dizer para um integrante, a um cidadão blumenauense, de que é possível mudar com um requerimento, de que é possível fazer parte de a mudança de alguma lei. E é isso que eu sou mais grata à Câmara Mirim, de ter feito eu me sentir de que somos importantes dentro da sociedade, mesmo que sejamos minorias
por sermos pré-adolescentes. Então, muito obrigada. E muito obrigada ao programa pela honra de estar postando hoje aqui à frente. Não imaginava que estaria nessa posição hoje. E assim, meus agradecimentos. Obrigada pela atenção. Nós vamos ouvir agora o ex-vereador mirim, Felipe Butzki, ele que foi vereador mirim na legislatura 2014 e hoje é presidente do Conselho Municipal da Juventude. Boa noite, senhor Marcelo Lanzarin, presidente dessa Casa Legislativa. Eu gostaria de quebrar um pouquinho o protocolo, e já que todo mundo já foi citado, já foi dadas as boas noites, mas agradecer e dar boas noites especiais para esses que são as estrelas desse dia, que são os vereadores mirins atuais. A gente tem aqui vereadores mirins de 20 anos de legislaturas. Nós temos aqui já adultos formados, empreendedores, trabalhadores dos mais diversos ramos, mas nós temos aqui também esses que estão no ensino fundamental, representando suas escolas e vivendo tudo aquilo que a gente já viveu no passado, hoje em dia, na pele. Eu gostaria de dizer que é bem legal e bem interessante estar de volta nessa tribuna. A gente fala em público em diversos lugares, na escola, eu no Conselho Municipal de Juventude, no trabalho, mas estar aqui com o microfone na sua frente, com uma plateia em uma casa legislativa falando, é algo totalmente diferente. E eu tenho certeza que vocês que falaram já e que já vieram aqui em outros momentos sentem essa mesma coisa. Afinal, a gente viveu a mesma experiência, né? Mas são 20 anos de Câmara Mirim. São 20 anos de um projeto que forma adolescentes que depois se tornam jovens e que depois se tornam adultos. E adultos mais responsáveis com a nossa sociedade, né? Porque é um projeto que forma adolescentes lá com seus 13, 14, deve ter alguém com menos, com 12 anos aí, é algo sensacional. Porque você atinge lá no princípio, quando o jovem está começando a viver em sociedade, saindo daquele ambiente somente familiar ou somente do ensino fundamental 1, e aquele jovem que começa a participar de competições de esporte fora, aquele jovem que começa a participar de outros projetos fora da sociedade, como projetos filantrópicos ou outras associações, e jovens que precisam aprender, nessa idade, o que é ser um cidadão e como fazer a diferença na sua sociedade, né? E é isso que a gente sempre fala, do protagonismo juvenil, né? Hoje em dia essa palavra, protagonismo, é usada para tanta coisa, né? Mas eu imagino que em nenhum lugar ela tem um significado tão importante, tão puro, quanto o que a gente aprende aqui na Câmara Mirim. O protagonismo de um jovem estar aqui na Casa Legislativa, apresentando seus projetos e falando em nome de todos os jovens da nossa cidade. Porque eu costumo dizer sempre, quando eu falo em nome do Conselho, que o jovem ele está em todo lugar, né? A gente tem o Conselho Municipal de Juventude hoje, que ele é formado por 27 cadeiras que representam diversos segmentos da nossa sociedade. E a gente vê como o jovem é plural, porque o jovem está desde a escola até na saúde, o jovem está no mercado de trabalho, o jovem é um jovem negro, o jovem é homossexual, o jovem está em todos os lugares da nossa sociedade, em todos os segmentos. E ele está também aqui na Casa Legislativa falando em nome da juventude, né? E um projeto que ele foi concebido como essa construção de futuro, ele hoje em dia já traz frutos tão grandes que ele já constrói o presente. A gente teve, eu posso falar como experiência do Conselho Municipal de Juventude, já 3 ex-vereadores mirins que participaram do Conselho. E agora no meu caso, que se torna o primeiro presidente do Conselho Municipal de Juventude. Esse protagonismo, essa construção de futuro, que esse projeto criado, concebido há 20 anos atrás,
traz resultados hoje em dia, mostra como é bem sucedido o nosso projeto Vereador Mirim, né? E uma palavra que foi dita aqui antes pelo representante das escolas municipais, que é a palavra legado. Que esse projeto, ele tem um legado muito importante para a nossa sociedade. Mas não é um legado que é fixo, não é um legado que é construído. É um legado que é fluido e que continua sendo construído a cada dia, a cada gestão. Um legado de construir uma sociedade melhor através dos jovens e através de todas as pessoas que são atingidas por ele. Porque a gente sabe que o jovem, ele vem aqui, ele fala em nome da sua escola, ele tem os seus cursos de oratória, ele apresenta projetos, mas ele leva isso para fora também. Quantas pessoas já não chegaram e perguntaram o que é ser um vereador mirim? E você fala, ser vereador mirim é mostrar que a minha voz tem força. E você ensina para aquela pessoa que a voz dela também tem força, mas que ela não precisa estar aqui, numa tribuna, falando para mostrar a sua força. Ela pode fazer isso em todos os lugares que ela quiser. Seja na escola, seja na faculdade, seja no seu mercado de trabalho. Você tendo um jovem que é inserido na sociedade com uma concepção de que ele tem o seu papel e que ele pode fazer diferença, como foi dito antes também por outro ex-vereador mirim, muda toda a sociedade ao seu entorno. Então é por isso que eu agradeço muito ao Projeto Vereador Mirim e eu, como presidente do Conselho Municipal de Juventude, peço para que a gente continue com os projetos que já temos em andamento em conjunto e que construímos mais, porque esse é o nosso objetivo, estar formando jovens e uma sociedade cada vez melhor para todo mundo. Muito obrigado. Muito obrigado, Felipe. Nós vamos ouvir agora a ex-vereadora, a Tassiana Floriani, ela que foi vereadora na legislatura 2003. Lembrando que esta sessão solene ela será reprisada neste domingo, dia 1º de dezembro, às 23 horas, no canal 14 da NET. E também está disponível através de desktop, notebooks e também através do sistema Android e iOS e dos canais da TV Legislativa, assim como do site da Câmara. Por favor, Tassiana, posso fazer uso da palavra, então, pelo tempo de até 3 minutos. Excelentíssimo senhor presidente, demais componentes da mesa, em especial o vereador Deusdite, idealizador do programa Vereador Mirim, familiares, profissionais da educação, alunos, comunidade em geral, boa noite. É com muita alegria que retorno a esta casa, que me ensinou lições tão importantes sobre cidadania e profissionalismo. Aqui, eu pude experimentar, quando ainda bem jovenzinha, na 7ª série, no ano de 2003, a importância de tratar com responsabilidade assuntos coletivos e tomar decisões que impactam a vida de todos. Ver esse projeto vivo, funcionando hoje, através destes novos jovens, me dá esperança de tempos melhores. Uma casa, um bairro, uma cidade, um país são feitos de pessoas. E aqui não temos qualquer tipo de pessoa em formação, porque graças a esta iniciativa que começou no ano 2000, os jovens que aqui passam, além de conhecer todas as disciplinas e ciências tratadas nas escolas, podem aqui aprender não simplesmente sobre cidadania, mas na cidadania. Os jovens não são cidadãos do futuro, são cidadãos do presente. A cidadania que se pratica é a única cidadania real. Parabéns a todos nós, ex-vereadores mirins, atuais, parabéns coordenadores que levam o projeto adiante, parabéns, vereador Deusdite de Souza, por ter idealizado esse projeto, e um agradecimento especial a todos os pais, em especial aos meus, pelo incentivo de sempre,
E, se me permitem, mais uns poucos segundos para falar diretamente com os jovens que agora participam do programa. No meu caso, em especial, estou confiando muito em vocês, porque agora chegou a minha vez de trazer alguém ao mundo. E espero que, através das ações de todos vocês, possamos nos orgulhar do mundo que minha filha Elisa logo mais vai encontrar. Conto com vocês. Obrigada. Muito obrigado, Tassiana, pelas palavras. Vamos ouvir agora a ex-vereadora mirim, Vanessa Wexler, ela que foi vereadora mirim na legislatura 2001. Faz bastante tempo, então vamos ver se eu ainda lembro. Excelentíssimo senhor presidente, Marcelo Lanzarin, cumprimentando o senhor, cumprimento os demais componentes da mesa, vereadores mirins, colegas ex-vereadores, demais aqui presentes, a quem nos assiste pela TV Legislativa. Agradeço muito a oportunidade de poder falar aqui esta noite. Acredito que, de todos os vereadores mirins e ex-presidentes que o presidente comentou no começo da sessão, acho que eu sou a mais antiga, né, presente hoje aqui, fazem 18 anos, foi 2001. Tive a oportunidade de ser a primeira vereadora mirim da escola que eu representei, o Colégio Sagrada Família, o qual eu sou muito grata pela oportunidade. Na minha legislatura como presidente da Câmara, nós realizamos também a primeira sessão itinerante, que foi realizada no Colégio Sagrada Família, uma ação muito importante da Câmara de Vereadores, porque leva o que a gente faz aqui para as escolas e para outros locais. Então, muitas vezes, as pessoas não vêm a essa casa legislativa, nem conhecem, né, não sabe, às vezes, nem onde entra, como funciona, se precisa de convite, mas quando a gente leva isso para a comunidade, é uma forma também de mostrar aquilo que a gente faz e para que as pessoas tenham acesso e vejam que isso aqui é nosso. Essa Casa Legislativa fomos nós que votamos, fomos nós que elegemos os vereadores mirins, os vereadores adultos, então essa casa é nossa e nós temos que vir aqui sim cobrar. Né, agradeço então muito por essa oportunidade. Eu gosto muito de falar, afinal sou professora de matemática do Instituto Federal de Santa Catarina, Campus Gaspar, e é uma satisfação muito grande ver hoje alunos, né, ex-alunos aqui na plateia, que foram vereadores mirins aqui de Blumenau e também são nossos alunos lá no IFSC. Semana que vem nós teremos uma sessão itinerante dos vereadores mirins de Gaspar, na nossa escola, e também já pediram para que eu conversasse com eles para explicar como é que funciona e também para mostrar que eu, como ex-vereadora mirim, hoje sou professora de uma instituição federal com muito orgulho, gosto muito do que faço, tenho verdadeira paixão por dar aula e posso dizer que não fui pela política, trabalhei 1 ano e meio como assessora do vereador Napoleão Bernardes, em 2009 e 2010, mas a minha vocação é ser professora. Tanto que eu trabalhava com ele, mas eu também dava aula, e quando eu passei no concurso federal, eu disse, olha, gostei muito, aprendi muito, mas eu acredito que eu posso fazer a diferença sendo professora. Então, tudo que eu aprendi aqui, na Câmara de Vereadores Mirins, eu levo hoje para os meus alunos. Acredito que eu não preciso ser uma vereadora para poder fazer a diferença, mas eu posso fazer a diferença nas minhas ações, nos projetos que a gente desenvolve e mostrando aos alunos o que é ser ético e ser cidadão. Então, agradeço novamente e dou parabéns também, como falou a colega que me antecedeu, dou parabéns aos pais. Na época em que eu era vereadora mirim, meu pai participou de todas as sessões, ele assistiu a todas as sessões. Ele me ajudava a ler os discursos e dava ideias e conversava assim com alguns colegas e dizia assim, olha, o que você pode fazer? Hoje ele ficou envergonhado e não veio, mas acredito que ele ficaria muito contente de estar aqui, né, porque é isso também. A gente aprende muito aqui, mas é importante ter esse apoio da família, porque a gente tem os nossos professores, tem os coordenadores, na época era o Éder Boron, o nosso coordenador, e a gente aprendeu muito com ele, como vocês também aprendem com os colegas de agora, né, com os coordenadores de agora, mas é importante também que a gente tenha um apoio de casa.
Então, dou parabéns às famílias que permitem que os alunos, né, que seus filhos participem e podem ter certeza que aprendem muito e levam isso para a vida toda depois. Então, muito obrigada e uma boa sessão para todos nós. Muito bem, assim nós ouvimos alguns representantes dos ex-vereadores mirins que tiveram a oportunidade de passar aqui por esta casa. E eu gostaria de convidar agora o ex-vereador e também ex-presidente desta Casa Legislativa, vereador Deusdite de Souza, ele que era presidente da Câmara de Vereadores à época quando se iniciou o projeto da Câmara Mirim. Por favor, vereador Deusdite, fique à vontade para fazer uso da tribuna. Obrigado, senhor presidente. Quando o senhor falou à vontade, eu agora vou lá buscar o meu discurso, que eu nem queria fazer, porque em 3 minutos eu não teria condições de fazer. Mas estou brincando, não há necessidade disso. Eu quero cumprimentar a todos os integrantes dessa mesa de trabalho, ao Wagner em especial, a assessoria toda da Câmara Mirim, aos queridos vereadores mirins. E quando eu olho para essa plateia maravilhosa e vejo essas crias que a gente teve desde 1999, quando foi criada a lei, a partir de 2000, que veio a primeira Câmara Mirim, eu fico... Olha, vocês não imaginam a alegria de poder ouvir o Tafarel, a Tassiana, a nossa professora hoje, já da universidade, enfim, quantos e quantos que passaram por essa casa e hoje têm uma carreira brilhante. E nós poderíamos fazer mais, senhor presidente. No final do discurso, eu vou, talvez, incomodar um pouquinho Vossa Excelência, mas eu tenho certeza que Vossa Excelência vai gostar, porque nos últimos 20 anos, Vossa Excelência tem sido um dos melhores presidentes que passou por essa Casa Legislativa. Eu estou fora há 8 anos, mas continuo, especialmente eu assisto o vereador Mirim, confesso isso. E através do jornal é que eu acompanho as sessões da Câmara e tudo aquilo que acontece. Mas eu não sei, eu fico sem palavras quando eu vejo o Tafarel vir aqui dar aquele discurso que me emocionou. A Tassiana mais ainda, que coisa linda, Tassiana, que coisa linda. Né? Quem via a Tassiana aqui pequenininha, né? Naquele 2003, se não me engano, é isso? 2003? E vê a Tassiana agora, vê quanto foi útil e somente 1 ano. Eu acho muito pouco, e vou dizer para vocês por que é pouco. Porque nós tínhamos outro projeto além desse. Infelizmente, senhor presidente, demais vereadores. E eu tenho certeza que essa missão vai ser de vossas excelências, e tenho certeza que vocês vão abraçar com muito carinho. Quero agradecer ao Gilson, que está representando o Bruno Cunha, pela indicação, né, desses 20 anos de Câmara Mirim. E não há necessidade de fazer eleição como se fazia antigamente, e mal feita. Diga-se de passagem, com muito clientelismo, com muita coisa do troca-troca. Nós já tivemos exemplos na última legislatura, do Gilson, do Bruno e mais alguns, que não precisaram nada disso para estar aqui nesta casa. E esse era o nosso objetivo dessa cidadania que vocês aprenderam nesta Casa Legislativa. Eu tenho a minha frustração, tenho sim, de não ter visto ainda nessa Casa Legislativa nenhum vereador adulto que veio da Câmara Mirim. Isso ainda me instiga. Eu queria que pelo menos tivesse 5 ou 6 já ocupando essas cadeiras aqui. E esses que estão aqui, ocupando as cadeiras na Assembleia Legislativa ou na Câmara Federal. Esse era o objetivo maior. Mas, evidentemente, tinha que começar da maneira que começou. E eu fui o criador, porque eu fui, em 1998, visitar a Câmara Municipal de Salvador, convidado que fui nos 200 anos da Câmara Municipal de Salvador. E lá o presidente, um médico, por sinal,
me convidou para eu ficar até no outro dia para assistir a Câmara Mirim. Eu disse, o que é Câmara Mirim? Bom, você vai ver amanhã, eu acho que você vai gostar, porque você viu o público que teve aqui na sessão solene da Câmara, e você vai ver amanhã o público que nós vamos ter na Câmara Mirim. E realmente, tinha pelo menos o dobro, senhor presidente. E aí saí de lá entusiasmado. Trouxe tudo que tinha de papel, tudo que tinha sido aprovado, decretos, enfim. E fiquei um ano, juntamente com o Vilarino Wolff, que era meu chefe de gabinete, e mais a Maria Inês Bernard, que era advogada e era minha diretora-geral da Câmara. Um ano elaborando esse projeto, para que ele desse certo, para que ele fosse tão bom ou melhor do que aquele que eu conheci. E tive a felicidade que ele não ficou só no papel. Ele só prosperou porque teve a participação dos professores, efetivamente. Se não fossem os professores em cada escola, cada diretor, o incentivo desse pessoal, se não fosse os meus colegas vereadores, que por unanimidade aprovaram o projeto, se não fosse o Wagner e todos que antecederam, que fizessem um bom trabalho na Câmara Mirim, certamente não teria prosperado. E isso é que me deu a satisfação de estar aqui hoje, de estar muito, muito, muito contente, senhor presidente, e dizer que eu, meus 20 anos de Câmara, de 5 legislaturas, eu fiz mais de 50 projetos. Tive outros projetos importantes a nível de executivo, tive a criação da TV Legislativa, foi toda a informatização da Câmara, concurso de servidores. Nós mudamos a cara da Câmara, criamos o gabinete de cada vereador, nós reformamos a Câmara em geral, nós demos uma nova dinâmica na Câmara e condições de trabalho para os vereadores. E certamente de tudo isso que eu consegui fazer quando presidente, juntamente com a mesa diretora e naturalmente com a aquiescência dos demais vereadores, não chegou perto da grandeza que representa a Câmara Mirim. Talvez vocês não saibam os números. Eu não tenho com precisão, mas eu tenho aproximado. Nós, em Santa Catarina, quase chegamos a 100 câmaras mirins. E a âmbito nacional, já passamos de 1000 câmaras mirins. Nós fomos a segunda. A terceira, me lembro como se fosse hoje. A cidade de São Carlos veio aqui em Blumenau buscar o nosso modelo. E assim sucessivamente. Assim sucessivamente. A maioria das câmaras criadas foi com base no decreto legislativo da Câmara Municipal, enfim, nessa estrutura. Agora, eu não vi nenhuma Câmara a nível federal como a nossa já implantou lá na Câmara Federal projetos de natureza aqui dessa Câmara Mirim, não vi nenhuma outra. Aí está a grandeza, a certeza que o trabalho foi bem feito, está sendo bem feito. E eu vou fazer um desafio para vocês, sim. Eu tenho certeza que vocês vão abraçar comigo um desafio, e eu vou estar aqui, Wagner, com a aquiescência do presidente, né, para poder falar um pouquinho de vocês sobre aquilo que vocês gostam e respeitam muito, e que a minha geração não respeitou, o meio ambiente. Nós vamos falar em reciclado, da maneira que se trata o reciclado, como vocês podem encaminhar um projeto para a Câmara Adulta, para que encaminhe para o Executivo, ou que faça realmente prosperar um reciclado em Blumenau que seja digno, da maneira que nós temos a grandeza de uma Oktoberfest. Se nós tratássemos o reciclado da mesma forma que se trata o Oktober, nós seríamos o primeiro no país. E eu tenho certeza que vocês vão levar esse projeto, quem sabe, para a Câmara Federal, quando forem convidados a ir à Câmara Federal, ou através da Câmara Adulta poderem emplacar. Tem muita coisa para ser feita. Não é admissível que hoje em Blumenau nós não reciclamos nem 10% do lixo. E o que é pior, senhor presidente, é que nós estamos enterrando o lixo reciclado. Nós coletamos, pagamos e mandamos para Brusque para enterrar. Isso é coisa gravíssima. Nós não temos por parte da Secretaria Social de Desenvolvimento, e aproveito que o secretário está aqui, talvez não tomou conhecimento, né, que nós temos aí, por que nós não fizemos nessa cidade,
E através de uma concessão que é tão fácil, que não vai custar, não vai ter ônus nenhum para a prefeitura, fizemos uma concessão para que pudesse padronizar as carretinhas dos coletores que são autônomos, que vivem nas ruas, né? Muitas vezes atrapalham com uma carreta maior, outra menor. Ali, ele vai ter a propaganda da iniciativa privada que vai fazer, ele vai coletar. Por que a assistência social não monitora esse pessoal que às vezes coleta de manhã e compra pinga ao meio-dia, ao invés de ter uma marmita para almoçar? Né? Por que não se faz nada para esse pessoal? É dolorido, eu que moro no Garcia, nasci lá no Garcia, e vejo na Cooperering, em frente, dia de chuva, daquelas carretas em frente, daquela coisa linda que é a Cooperering, e as carretas paradas, estacionadas ali. E final de semana eles dormem por ali mesmo, sabe? Então falta sim, falta o lado social, que eu tenho certeza que vocês vão ter essa sensibilidade de poder desenvolver um projeto e trazer para que isso possa virar realidade. E quem sabe, é mais um exemplo nacional que nós possamos dar. E terminando, senhor presidente, pedir para Vossa Excelência, eu não consegui, essa foi uma das coisas que eu não consegui após ser o pioneiro da criação da Câmara Mirim. Não consegui fazer o segundo projeto. O segundo projeto talvez seja tão ou mais importante que o primeiro, que seria pegar esses vereadores mirins a partir de 2021, já que eles estão entrando agora, e a lei passaria a vigorar a partir de 2021, a criação de um assessor parlamentar. Cada gabinete teria um desses 15 vereadores que estão aqui, substituindo um assessor parlamentar. Ah, puxa, mas não, vai tirar o cargo? Não, ninguém está querendo tirar o cargo. Nós estamos falando de 2021. Lá dá tempo de todo o vereador poder saber o que era bom, o que não era, um assessor, e claro, eles vão custar 1/3 de um assessor parlamentar. Só que eles vêm com conhecimento e vêm sem vício de origem, que é muito importante. Eles vêm puros e vão continuar mais 2 anos assessorando aquele gabinete, certo? Assim, quando vem a outra legislatura, também faria. Então, eles estariam 3 anos na Câmara. Imagina, nós vamos estar com 45 jovens trabalhando na Câmara de Vereadores. Quem sabe, depois de 3 anos, ou quando completar 18 anos, eles façam um concurso público, tanto para servidor da Câmara, como para servidor do Executivo. E certamente, nós vamos ter jovens sem os vícios que eu também tive. Também tive 20 anos de Câmara, vício de origem. E que agora a gente vê que a coisa está mudando para valer. Então, desculpa eu passar o tempo, senhor presidente, mas foi necessário, mas fico feliz pelo convite e agradeço muito ao Gilson, ao Bruno, a todos que tiveram a iniciativa de aprovação, mas essa homenagem, quem merece são os vereadores atuais, os ex-vereadores e presidentes, aos pais e diretores e professores, que sem eles, certamente, esse projeto não seria sucesso. Muito obrigado. Vereador Deusdite, eu gostaria que Vossa Excelência ainda continuasse postado aqui. O vereador Alexandre Caminha vai lhe entregar uma moção de louvor que foi aprovada por esta Câmara de Vereadores, por unanimidade, por todos os vereadores. O vereador Deusdite, que foi idealizador do programa da Câmara Mirim. Essa é uma moção de louvor da Câmara de Vereadores de Blumenau, a Vossa Excelência. Eu convido agora para fazer uso da palavra o vereador Alexandre Matias. Boa noite, presidente Marcelo Lanzarin. Boa noite a todos as demais autoridades já anunciadas. Boa noite especial também aos vereadores mirins, ao público que nos acompanha e nos prestigia nessa noite. Dizer da satisfação e da alegria de poder participar dessa sessão solene pelos 20 anos do programa Vereador Mirim. Gostaria de cumprimentar também de forma muito especial o ex-vereador Deusdite Souza, ele que teve, aliás, meu pai que teve a oportunidade de ser vereador com ele de 93 a 96, né, e que depois, posteriormente, no seu mandato como presidente dessa Casa Legislativa,
teve a brilhante ideia de trazer um projeto desta magnitude aqui para a nossa cidade, que nós comemoramos nessa noite a passagem dos 20 anos desse belíssimo programa. E eu gostaria de destacar, principalmente, a disponibilidade desses jovens em se colocar à disposição para ser um dos representantes das suas escolas, da nossa sociedade, aqui na Câmara Mirim. Né, com a pouca idade que vocês têm, vocês poderiam estar fazendo inúmeras outras coisas condizentes com a idade de vocês. Mas vocês estão aqui na Câmara de Vereadores, aprendendo, descobrindo, se politizando, e pelos discursos dos ex-vereadores que passaram aqui anteriormente, vereador Deusdito, nós podemos ter a certeza que esse projeto é sucesso, porque nós verificamos adultos politizados, com senso crítico, e também com a sua responsabilidade enquanto cidadão, de ter que contribuir para uma sociedade cada vez melhor. E eu não tenho dúvidas que todo esse conhecimento foi moldado, foi polido no período em que estiveram aqui, nas suas legislaturas como vereadores mirins. Engrosso o coro com o senhor, vereador Deusdito, que eu também espero, num futuro muito próximo, quem sabe já na eleição do ano que vem, nós podemos comemorar a eleição de um ex-vereador mirim como um vereador representante da nossa comunidade na Câmara Municipal de Blumenau. Eu acho que seria um coroamento importantíssimo para esse projeto já tão coroado. E dizer de que vocês, vereadores mirins, estão tendo uma oportunidade única e que vocês com certeza vão também servir de estímulo para as futuras gerações, as próximas legislaturas e todo o engrandecimento que essa experiência vai causar na vida de cada um de vocês. E como líder do governo, vereador Deusdito, não posso deixar também de exercer um pouquinho essa função, principalmente quando o senhor falou com relação à sustentabilidade. Importante nós lembrarmos que nosso prefeito Mário Hildebrand anunciou esse ano a concessão de 18 modalidades aqui no nosso município, dentre elas a concessão para a construção de uma usina que vai utilizar o resíduo sólido para gerar energia elétrica. Então, nós esperamos que essa concessão tenha êxito para que nós possamos deixar de caminhar o nosso resíduo sólido, como o vereador Deusdito falou, para a cidade de Brusque, para o aterro sanitário que tem lá, e que nós possamos utilizar esse resíduo para gerar energia aqui para a nossa cidade. Desejo uma boa noite a todos e pela atenção, muito obrigado. Muito obrigado, vereador Matias. Nós vamos ouvir agora o vereador Adriano Pereira. O vereador Alexandre Matias já justifica também a sua ausência, infelizmente não poderá acompanhar o término da sessão solene, porque também tem um compromisso representando a Câmara de Vereadores de Blumenau. Vamos ouvir então agora o vereador Adriano Pereira. Boa noite, presidente, boa noite, colegas vereadores, ex-vereador Deusdito, que abrilhanta com a sua presença aqui, e como aqui já foi falado, é um grande incentivador e autor também da iniciativa de hoje termos aqui, junto na época com a sua equipe, a criação e implantação da Câmara Mirim no nosso município, em especial os vereadores e as vereadoras mirins, a equipe da coordenação da Câmara Mirim, através do Wagner, do Rancés, o Erlédio, o Paulo, toda a equipe, que é fantástica. A gente acompanha, né, o destaque que tem feito, a presença, o apoio, todos os dias, diariamente, buscando estar junto os vereadores e as vereadoras mirins, que hoje são destaque no nosso município, no nosso estado, no nosso país, e exemplo inclusive. Cumprimentar aqui professores, diretores, pais, comunidade aqui presente, né, todo o plenário aqui repleto na noite de hoje também. Importante a presença de todos vocês, porque é fundamental, obviamente, o apoio de vocês, né, para que também possa ter êxito e ter sucesso o trabalho que aqui fazem os nossos vereadores e as nossas vereadoras mirins. É até difícil falar, né, colegas vereadores, depois de alguns pronunciamentos, diríamos assim, de alguns
vereadores atuais e ex-vereadores, vereadoras que já falaram aqui, e vocês se surpreendem, né, com a capacidade que tem, com a formação que tem, né, vereador Caminha, e do jeito que eles já conseguem se expressar e aqui se manifestar, e a gente se surpreende porque a gente vê até nas câmaras de vereadores, com vereadores adultos, que muitas vezes tem vereadores adultos que perdem feio para vocês quando vocês vêm aqui, ó, nessa tribuna aqui. Então vocês dão um banho, dão um show. É lógico que lá no começo, né, vocês tremiam, lá no começo vocês ficavam atentos aqui à folhinha, lá no começo era difícil. E mais ao final, depois de toda a experiência adquirida aqui, vocês dão um show, vocês dão um banho. E realmente nos orgulham, porque a gente realmente, de fato, enxerga sempre nas crianças, nos jovens, nos adolescentes, o futuro do amanhã, o nosso futuro, o futuro da nossa sociedade, né? E, obviamente, que enxerga grande possibilidade, como aqui já falou alguém também, de possivelmente ver parte de vocês aqui, quem sabe no futuro também representando a nossa sociedade, a nossa população. Importante vocês aprenderem o que é uma indicação, vereador presidente, o que é um requerimento, o que é um projeto de lei, a importância desta casa, né, porque aqui se fala, né, e aqui quero enaltecer, presidente Marcelo Lanzarin, quando Vossa Excelência faz a defesa deste poder legislativo e da classe política, e em especial da Câmara de Vereadores. Não foi uma nem foi duas vezes que Vossa Excelência fez esse papel e fez essa fala, inclusive nós enaltecemos em cada vez que Vossa Excelência fez e destacou a importância dos vereadores. Por quê? Da classe política, nós somos o para-choque. A gente tem as insatisfações, as indignações, a gente tem nossas decepções no cenário político, a gente vê situações, principalmente no Congresso e em Brasília, que nos decepcionam, é bem verdade, independente de partido político. E às vezes a gente acaba generalizando, e às vezes a gente acha que aqui na base, onde é a Câmara de Vereadores, nosso município, também é dessa forma, ou tem que ser dessa forma, e não é. Porque é difícil você acessar um deputado, um senador, alguém que está lá em Brasília. Mas o vereador, a vereadora, você encontra na rua, no mercado, na padaria, na casa, se você for lá na casa dele, você encontra aqui diariamente na Câmara de Vereadores, enfim, é a ele que você tem acesso de falar realmente dos problemas do seu bairro, da sua rua, da sua comunidade, da sua escola, do seu posto de saúde, de tudo aquilo, né, onde parte disso nem sempre é de nossa responsabilidade, mas tudo isso é de responsabilidade de encaminhar, de cobrar, porque o nosso principal papel, e os vereadores mirins e as vereadoras já aprenderam, é legislar, fiscalizar e ser porta-voz dos anseios da população. Que bom vocês serem porta-vozes dos educandários de vocês, das comunidades de vocês, e poderem também trazer ideias de projetos, inclusive para a nossa Câmara de Vereadores aqui, que já teve situações como essa, inclusive ideias que foram a Brasília. Então, veja bem o destaque e a importância que tem a Câmara Mirim de Blumenau. Então, eu vou pedir licença também, vou fazer uma visita agora no hospital, né, uma pessoa muito querida que está na área oncológica, as visitas foram liberadas, e parabenizar todos vocês, né, e desejar sucesso. Esperamos, em breve, nós não estando mais aqui, né, vê-los, né, quem sabe uma carinha de um vereador, de uma vereadora mirim aqui, sendo um vereador aqui nesta casa, propondo leis, projetos e defendendo os interesses da população. Muito obrigado. Muito obrigado, vereador Adriano. E nós vamos ouvir agora o vereador Alexandre Caminha. Muito boa noite, senhor presidente, demais vereadores. Muito boa noite, vereador, ex-vereador Deusdite Júnior foi meu amigo de escola. Em nome do senhor Deusdite, que foi o idealizador desse belíssimo programa, eu queria dar meu muito boa noite a todos os ex-vereadores. Em nome dos diretores, eu queria cumprimentar a irmã Ana, que é diretora do Colégio Sagrada Família, o colégio pelo qual eu fiz toda a minha formação. E aqui, quando a gente fala de família, a gente vê vários familiares aqui. E aqui, em nome do seu Cornélio, eu quero cumprimentar os pais. E em nome da Natália, aproveitar pai e filha, né? Cumprimentar todos os ex-vereadores. É difícil realmente, como disse o vereador Adriano, a gente usar aqui essa tribuna depois da gente ver essas crianças, né, fazerem um uso belíssimo da palavra, com maestria, formados, futura mãe, né? E os próprios meninos aqui que a gente acompanha durante muito tempo, durante esse meu tempo de legislatura. Confesso para vocês aí que é muito gratificante a gente poder ver vocês crescendo,
ver o nervosismo da primeira fala, como já falaram aqui, mas ver como vocês já cresceram de ter a vontade de falar. Celebração de 20 anos de uma Câmara Mirim, que é um projeto, vereador Deusdit, que deu certo. Que daqui por diante, a cada dia mais, vai ser melhor moldado. Nessas 2 décadas, mais de 300 crianças passaram por aqui. E é muito bacana ver que elas buscam seus ideais, né? Elas buscam sempre a sua região, as melhorias na sua comunidade, aprendem os nossos trabalhos e as nossas obrigações enquanto vereadores. E aqui, eu quero deixar aqui um desabafo meu, porque é muito fácil a gente vir na mídia criticar, falar mal de um vereador, falar mal de um político, sem poder ter passado por o que vocês passaram, saber qual é a verdadeira função de um vereador. O vereador tem as suas obrigações e suas limitações. Não é o vereador que vai tapar o buraco, é o vereador que vai pedir para que seja feito, né, aquele serviço. Não é o vereador que vai, né, de um certo modo, fazer com que uma lei seja cumprida. Nossa obrigação é criar a lei. Então, às vezes, é muito fácil você pegar um Facebook, né, os meios sociais, e abrir a boca sem entender absolutamente nada do que se faz aqui nessa Casa Legislativa. O presidente Marcelo Lanzarin, como aqui já disse o vereador Adriano, tem nos defendido e muito, porque não é uma vida fácil você deixar a sua família para estar aqui enquanto vereador. Assim como também não é fácil para vocês, pais e mães, eu vi o desespero da mãe que falou aqui quando viu as obrigações, e eu me ponho no lugar de vocês, porque eu tenho um filho de 9 anos, e quem sabe, né, um dia ele possa estar aqui com vocês. Então, assim, posso dizer que vocês são parceiros fiéis dos nossos projetos, dão banho em nós, vereadores, no que diz respeito à campanha do LAC Solidário. Está aí a Natália, está aí todos os vereadores mirins que fizeram também uma entrega muito bacana lá no gabinete, né? E que nós, vereadores, apanhamos deles de novo, nesses exemplos. Faço eu a minha parte, os vereadores também fazem, mas, como eu disse, não é uma vida fácil. Nós não temos, né, temos 15 vereadores e temos um município gigantesco, 25 bairros. E aqui eu tenho a felicidade, vereador Deusdit, de fazer algo, né, dar um encaminhamento juntamente com a mesa diretora, que talvez seja um pouco da sua ideia. A gente quer fazer aqui, além de outras comemorações que virão, e que eu não vou dar aqui, como diriam as crianças, o meu filho fala o spoiler, né? Não vou dar o spoiler aqui, de outras situações que virão, mas eu tenho orgulho de falar que tramita aqui nessa Casa Legislativa, que a gente fez o encaminhamento, né, que é algo que diz respeito à empregabilidade desses jovens, que se chama Programa Municipal Aprendizagem Profissional de Blumenau Menor Aprendiz. É algo que nós estamos aqui encaminhando juntamente com a mesa diretora, e é algo que depois eu falei, inclusive com o secretário que encontrei na subida do elevador, não pude falar qual era a ideia, mas é algo que também o nosso executivo também poderá fazer parte desse projeto. É um projeto que ele faz o emprego, dá um emprego às crianças de 14 a 24 anos de idade, e aí essas crianças de 14 anos, que já tem aqui crianças de 12 anos fazendo o seu aprendizado, vão poder, sim, estar aqui nessa Casa Legislativa, sendo pagas com o nosso dinheiro, o dinheiro de todos nós aqui, que é um dinheiro que nós cuidamos e muito, mas que com muito orgulho, mesmo sendo com valores praticamente o dobro de uma contratação de um estagiário hoje contratado aqui nessa Casa Legislativa, o presidente Marcelo Lanzarin foi muito sensível quando conversei com ele num primeiro momento, e também o Wagner, quando a gente conversou sobre essa ideia. Então, eu quero lançar essa em primeira mão aqui para vocês, e queria dizer assim, parabenizar todos que estão, todos os que foram vereadores. Eu quero, e disse, tenho um filho de 9 anos, que ele possa seguir, não a mim, como a vida pública. Eles têm que seguir a vocês, vereadores mirins, porque vocês estão na vida pública há muito mais tempo do que eu. 20 anos não são 20 dias. E que ele possa, e ele gosta disso, quem sabe um dia usar esse exemplo e estar aqui nessa Casa Legislativa. Infelizmente, meu pai não pôde me ver vereador, era um sonho dele. Vou procurar não chorar, porque eu sou meio emotivo, mas, enfim, eu quero poder ter, quem sabe, o meu filho aqui. E me orgulha muito quando eu vi a Natália, lá em Brasília, representando a cidade de Blumenau, e o pai dela aqui
falando no discurso, é uma coisa muito emocionante, porque essas crianças realmente são e serão o futuro do nosso Brasil. Vocês farão a parte desse movimento, que é um movimento que já iniciou, e eu tenho certeza, a política vem mudando graças ao entendimento de vocês. Sejam e façam a diferença. Nenhum de vocês usa Facebook para criticar ninguém. Vocês sabem quais são as obrigações de nós aqui, vereadores. Utilizem dessa ferramenta, que é a ferramenta de vocês, para promover o bem. Porque, infelizmente, muitos promovem o mal através dessa ferramenta, denigrem a imagem de muitos, sem sequer saber qual é a obrigação de um vereador. Mas, como hoje é dia de alegria, dia de felicidade, tive a honra de poder fazer esse encaminhamento junto com a mesa diretora, Programa Municipal de Aprendizagem Profissional de Blumenau Menor Aprendiz, que vai sim, quem sabe, poder oportunizar não só a vocês, vereadores, como toda a sociedade e a cidade de Blumenau. Cidadania se constrói com a participação de vocês. E vocês são os nossos exemplos e, de certeza, o meu orgulho e o orgulho de muitos. Parabéns e muito obrigado. Muito obrigado, vereador Caminha. Eu gostaria de passar a palavra rapidamente ao vereador Gilson, ele que é segundo secretário desta casa, para que eu possa fazer uso da palavra. Convido para fazer uso da palavra o vereador presidente Marcelo Lanzarin, pelo tempo de até 3 minutos. Muito obrigado, professor Gilson. Quero saudar nosso ex-vereador e ex-presidente dessa casa, vereador Deusdito Souza, em seu nome, saudar todos os colegas vereadores, também os vereadores mirins dessa legislatura e todos os ex-vereadores que passaram aqui por esta casa. Quero saudar o nosso representante do prefeito Mário Hildebrand, Oscar Grotman Filho, ele que é secretário de Desenvolvimento Social, em seu nome, saudar todas as demais autoridades já citadas, aqui também em nome da irmã Ana, todas as escolas, as entidades que participam e fazem parte do projeto da Câmara Mirim. Eu quero dizer para os senhores, para as senhoras, que é uma satisfação muito grande, um orgulho muito grande, vereador Caminha, poder estar aqui hoje como presidente da Câmara de Vereadores de Blumenau, que presta essa justa homenagem à Câmara Mirim, um projeto fantástico, vereador Deusdito, que a sua época já trouxe, né, o pioneirismo que é característica da nossa cidade. Blumenau é uma cidade que se destaca no nosso Brasil, no nosso país e até mundo afora pelo pioneirismo das suas ações. E não foi diferente aqui nesta casa com o projeto da Câmara Mirim. Hoje são 20 anos de um trabalho fantástico que tem dado frutos e colocado mais uma vez Blumenau no cenário como uma referência política para o nosso país. Quero dizer aos colegas vereadores mirins e aos ex-colegas que passaram por aqui que a experiência de estar vereador é fantástica, mas os desafios são enormes. Justamente porque cada um de vocês que já passou por aqui, os que estão e nós, vereadores, a partir do momento que colocamos o nosso nome à disposição e que passamos a representar a nossa sociedade, a partir do momento que ingressamos aqui, vereador Deusdito, temos a nossa dignidade e o nosso caráter de imediato questionado. Essa, infelizmente, é a percepção que a nossa sociedade tem do poder legislativo, dos poderes constituídos da nossa nação. Infelizmente, estamos passando por um momento extremamente difícil, aonde, vereador Deusdito, as pessoas confundem fazer política com politicagem. E hoje, dizer que é político, dizer que está lutando pelo bem comum, porque essa é a atividade do parlamentar, essa é, na realidade, a nossa função, todos enquanto cidadãos. Nós precisamos lembrar que toda vez que nós nos reunimos na associação de moradores, que nós nos reunimos na APP da escola, nós estamos fazendo política, senhores. Política.
a política não é algo do mal, vereador Caminha. Hoje as pessoas, infelizmente, têm uma visão distorcida do que é fazer política. E nós estamos aqui para provar justamente o contrário. Por mais difícil que seja, nós não podemos abandonar jamais a condição de representar a nossa sociedade e de mostrar que aqui se faz justiça e que aqui a grande maioria de quem está envolvido no processo são pessoas de boa índole e querem o bem da nossa sociedade. Nós somos uma instância representativa. E aqui os mais diversos estratos da nossa sociedade estão representados. E se, eventualmente, nós temos no nosso meio pessoas que não utilizam da melhor conduta ou que não são de boa índole, infelizmente é porque na nossa sociedade nós ainda temos pessoas assim. Pessoas que precisam aprimorar o seu caráter. Mas como nós somos representativos, eventualmente algumas dessas pessoas também estão aqui. Vereador Deusdite. Mas assim como na nossa sociedade, a grande maioria das pessoas são pessoas do bem, irmã Ana, são pessoas de boa índole e que querem o bem comum, aqui também os senhores podem ter certeza que nós temos aqui, representando a nossa sociedade, pessoas que estão buscando o melhor para o nosso convívio em bem comum. É um desafio enorme. Eu quero aqui rapidamente contar uma passagem que aconteceu comigo. Eu sou médico de formação e quando cheguei aqui em Blumenau, há quase 20 anos atrás, jamais imaginava estar aqui no parlamento. E numa dessas rodas de conversa, uma determinada pessoa me perguntou o que eu fazia, não é? E eu disse, olha, eu sou médico, vim para Blumenau há quase 20 anos, tive a oportunidade de ser secretário municipal de saúde, coordenador, médico, gerente, depois secretário, e hoje sou vereador, sou político. Ele olhou para mim e disse, poxa, mas estavas indo tão bem. Infelizmente, essa é a percepção que as pessoas têm. Mas esse é, ao mesmo tempo, o nosso grande desafio. E é isso que nós temos feito aqui. Defendido a atividade parlamentar, mostrar o quanto é importante essa instância, assim como os demais poderes, tanto o executivo quanto o legislativo e o judiciário, que são os pilares da nossa democracia. O discurso que ronda as ruas é muito fácil. Fecha porque não serve para nada. É muito simples. Mas qual a alternativa que nós temos? Qual outro modelo nós vamos adotar? Vamos passar a uma ditadura? Que outra alternativa que nós temos? Nosso país é regido por um regime democrático, assim como a grande maioria das nações. E isso nos dá a condição de evoluir enquanto sociedade. E é por isso que nós estamos aqui, vereador Deusdite, brigando por esse espaço e pela honra da atividade parlamentar. É esse o recado que eu queria deixar na noite de hoje, além de parabenizar, é claro, por esse belíssimo projeto que a Câmara de Vereadores de Blumenau tem aqui na sua casa, que é a Câmara de Mirim, a Câmara de Vereadores Mirim. Dizer que nós jamais podemos abandonar, e vocês têm que, assim como estar presente aqui nas sessões, ter o orgulho de, no meio de vocês, lá na escola, mostrar que as pessoas estão equivocadas, que elas estão enganadas com a imagem que se tem do Poder Legislativo. Vocês também têm essa missão, e eu tenho certeza que têm feito isso. Muito obrigado a todos, e parabéns mais uma vez a todos que ao longo desses 20 anos têm participado desse belíssimo projeto que é a Câmara de Vereadores Mirins de Blumenau. Muito obrigado. Obrigado, presidente. Convido para fazer uso da palavra Socorro Maria Foster, gerente de ensino fundamental da CEMED, e devolvo os trabalhos ao presidente Marcelo Lanzarin. Boa noite. Eu cumprimento o nosso presidente, vereador Marcelo, e em nome cumprimento todos. Cumprimento a todos os pais, professores, diretores e um cumprimento especial aos nossos estudantes. Diante de tudo que foi exposto aqui pelos ex-vereadores mirins e pelos presentes, realmente esse programa ele já está consolidado
no município de Blumenau. É um sucesso. Então, a Secretaria Municipal deixa aqui um grande abraço para vocês, vereadores atuais e ex, pelo compromisso que vocês têm demonstrado, pelo trabalho, pelo empenho, e dizer a vocês que este programa, sem dúvida, faz uma diferença na vida de cada um de vocês, jovens e estudantes. O programa Vereador Mirim é uma experiência única na vida de cada um de vocês, e que vocês possam levar, tá, todo esse aprendizado, todo esse conhecimento, toda essa maturidade que vocês aprendem durante este ano para a vida de vocês. A Secretaria Municipal deixa esse grande abraço para vocês. É um grande programa e que ele continue por muitos e muitos anos, tá? Então, muito obrigado a todos e uma boa noite. Muito obrigado à senhora Socorro Foster, ela que é gerente de ensino fundamental e representa a Secretaria Municipal de Educação. Nós vamos ouvir agora, representando o prefeito municipal, o senhor Oscar Grotman Filho, ele que também é secretário de Desenvolvimento Social. Muito boa noite a todos. Quero primeiramente saudar Camila Coelho, nobre presidente da Câmara de Vereadores Mirim, que é a razão desses 20 anos estar sendo comemorado aqui. Em nome dela, quero saudar cada um dos vereadores Mirim que aqui estão, saudar o nosso presidente da Câmara, Marcelo, e em nome dele também todos os vereadores, e lembrar, eu lembro que quando eu conheci a Câmara de Vereadores, há muitos anos atrás, o presidente Deusdite, posso chamá-lo assim naquele tempo, foi o grande inovador, além de criar esse programa, o grande inovador de todas essas tecnologias que hoje aqui estão, o senhor começou isso. Lembro que a Câmara, antigamente, ela tinha somente um telefone, os vereadores não tinham gabinetes, então era uma coisa assim realmente muito arcaica. Vossa Excelência foi muito feliz e aqui está o êxito de tudo isso. Plantou e nós estamos colhendo. 20 anos. O que são 20 anos? 7.300 dias aproximadamente. 20 anos desse programa que originou e tem sido um programa não só político, mas de formação cidadã, cívica, que faz com que cada um dos jovens que aqui estão, talvez não ingressem como vereadores, mas tem na sua índole um cerne político. E é isso que o vereador Marcelo Lanzarin, presidente, falou aqui. Nós precisamos dar a condição de as pessoas saberem o que é a política e o que é a politicagem. Saber discernir isso. Alguns anos atrás, milhares de anos atrás, Arquimedes falou o seguinte: dai-me uma alavanca e um ponto de apoio que eu vou mover o mundo. E outros anos mais adiante, Steve Jobs, que vocês conhecem muito bem, disse que a tecnologia é que move o mundo. E eu quero nessa noite dizer que não só a tecnologia move o mundo, mas o ensino é que é a alavanca de tudo isso. Então, jovens que aqui estão, não deixem nunca de estudar, não deixem nunca de acreditar. Aquilo que foi falado aqui anteriormente, não deixe ninguém dizer que você não é capaz. Você é capaz. Nós somos cidadãos que nós podemos mudar, primeiro, a nossa condição, e através disso, professor Oswaldo Sobrinho, mudar o mundo. Nós temos essa condição. E para finalizar, eu só quero dizer o seguinte, uma mensagem para vocês, nobres vereadores mirins, que partiu de um grande homem chamado Martin Luther King. Se você não puder voar, corra. E se você não puder correr, ande. Se você não puder andar, rasteje. Mas nunca deixe de lutar. Nunca deixe de acreditar. 'Muito obrigado. 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 'Muito obrigado.
O vereador Gilson de Souza, que nesse ato também representa o vereador Bruno Cunha, ele fará a entrega da moção de louvor em homenagem aos 20 anos da Câmara Mirim, do programa Vereador Mirim. E eu convido, então, o vereador Gilson para prestar sua homenagem pelo tempo de até 3 minutos. Quero cumprimentar aqui o presidente dessa casa, o vereador Marcelo Lanzarin, em seu nome cumprimentar todos os vereadores, autoridades aqui presentes. Vereador Deogite de Souza, parabéns, o senhor sempre vereador e que teve a grande ideia de concretizar esse sonho que hoje completa 20 anos. Quero cumprimentar todos os vereadores mirins que aqui estão, ex-vereadores, pais, professores, pessoas da comunidade que estão envolvidos. Quero agradecer ao vereador Bruno Cunha, que foi o proponente desta homenagem, que me deu a oportunidade de estar aqui em virtude da sua licença. Ele, assim como eu, nós temos uma grande responsabilidade e desde o primeiro dia do nosso mandato nós acompanhamos a Câmara Mirim, porque é algo que nos deixa muito feliz por acreditar ser algo educacional. Eu, quando entrei no primeiro momento aqui na Câmara Mirim, falei para o vereador Bruno, eu vou acompanhar esta Câmara Mirim, porque eu quero entender de fato se ela está aqui para fazer o seu trabalho, que é educacional. Se eu sentir no primeiro momento que o custo-benefício não vale a pena, eu vou fazer e vou acabar metendo o pé. Falei para ele assim, calma, vamos estudar. E a gente acompanhou. Eu fiz o dever de casa. Acompanhei desde o primeiro momento. E até foi engraçado, eu me lembro muito bem, o primeiro vereador Mirim, que eu encontrei em 2017, ele assim, eu estou nervoso, vereador. Eu falei, eu também. Aí ele assim, mas como? É a primeira vez que eu vou na tribuna, eu falei, eu também. Vamos aprender juntos. Vamos ser vereadores e vamos aprender juntos. A diferença é que vocês ficam 1 ano e nós ficamos aqui na labuta por 4 anos. E esse envolvimento que eu tive, já no segundo ano, obviamente, mais próximo, o Wagner é testemunha, olhando a equipe com calma, que faz um trabalho fantástico, belíssimo, e já no terceiro ano tive a oportunidade, aí sim, ir para Brasília. A primeira vez, minha, também, enquanto vereador, junto com vocês. E fiquei, assim, feliz porque vi o quanto eles são comprometidos, o quanto eles são comportados, inclusive em algumas agendas que eu tive em Brasília, fiz questão de inseri-los. E o quanto realmente eles são comprometidos. Tudo bem que a gente teve que fazer alguns acordos. Aqueles que não se comportassem teriam aula de matemática comigo, Vanessa, no final do dia. Talvez por isso o comportamento foi exemplar. Enfim, faz parte. Mas aí, vereador Deogite, realmente eu fiquei impressionado, e o senhor falou aqui dos 20 anos desta Câmara Mirim, o porquê que ainda não tem um vereador Mirim, e eu vou lhe dizer, quando se faz investimento em educação, e o brasileiro, infelizmente, é imediatista, esse investimento é a longo prazo. E quando eu digo a longo prazo, as pessoas pensam que 20 anos é muito, mas, na verdade, para a educação, 20 anos é pouco. E é por isso que nós ainda não temos. Teremos, eu tenho certeza disso. Nós teremos, haja visto que a primeira legislatura nós temos aqui moças que são muito jovens, mesmo sendo da primeira legislatura. Então, nós temos certeza absoluta que quando se investe em educação, e esse programa é educacional, ele leva tempo para colher os frutos. Embora eu acredito, porque também venham acompanhando, inclusive alguns ex-vereadores, porque eu queria saber o comportamento deles aqui, e aprendem muito a evolução do primeiro dia até o segundo, e aí também quis e quero e estou acompanhando eles dentro das escolas. Acho que é mal de professor, Vanessa. Professor de matemática tendo que fazer esses acompanhamentos. E posso dizer, os estudos estão preliminares, estão ainda encaminhando, mas posso dizer com toda certeza, foi algo acertado nesta casa e deve ser continuado para os próximos 20 anos. Para que aí sim nós possamos ter, para que não aconteça com vocês o que aconteceu comigo. De vir parar aqui nesta casa legislativa totalmente cru. Inclusive, meu diretor Oswaldo sabe disso, o quanto eu, enquanto professor de exatas, tinha um certo receio com política. E nem imaginava eu que fazia política o dia inteiro na escola, na sala de aula com os meus alunos, no dia a dia, mas eu tinha a repulsa com relação à política partidária. Ainda tenho, vou lhe confessar. Mas aí fico feliz quando eu percebo que nesta casa legislativa, principalmente na Câmara Mirim, nós observamos, como disse a mãe, é 100% político e 0% partidário. E isso me deixa feliz e me deixa empolgado, porque vocês vão ter a oportunidade de não chegar como eu cheguei aqui, realmente cru e nervoso.
agora quero realmente externar o orgulho que eu tenho dos vereadores que eu tive a oportunidade de acompanhar de 2017, ex-vereadores mirins e os atuais vereadores mirins e os vereadores mirins do ano que vem, porque realmente o trabalho que é feito aqui vai sim transformar a nossa cidade, está transformando a nossa cidade, porque nós já temos aqui alguns frutos, e bem jovens. Você imagina ainda o que virá, o que está por vir. Então, quero agradecer mais uma vez ao vereador Bruno, que propôs essa homenagem, que propôs essa moção, e me deu a oportunidade de estar aqui nesse momento. Obrigado a todos. Obrigado, professor Gilson de Souza. Eu convido, então, o senhor Wagner Schneider, ele que é assessor do programa Vereador Mirim, e também a nossa excelentíssima presidente da Câmara Mirim, vereadora Camila Coelho, para receber a moção de louvor do vereador Gilson, assim também como gostaria de convidar todos os que participam do programa Vereador Mirim para receber esta homenagem. Sim. Vamos lá aqui. O nosso Elédio, o Paulo, o Ramsés, o Wagner, então, e os vereadores mirins dessa atual legislatura para receber das mãos do vereador Gilson esta moção de louvor pelos 20 anos do programa Vereador Mirim. Eu convido, então, nesse momento, o senhor Wagner Schneider, ele que é assessor do programa Vereador Mirim, para fazer uso da palavra. Excelentíssimo presidente Marcelo Lanzarin, em seu nome gostaria de cumprimentar todos os já citados no protocolo. Presidente Camila Coelho, em seu nome todos os vereadores mirins e ex-vereadores mirins que se fazem presente. Saibam que a presença de vocês é o que torna essa sessão possível e mais alegre. Meu discurso dessa noite se resume em duas palavras: gratidão e orgulho. Quero começar agradecendo ao vereador Gilson, que nos dá a felicidade de nos trazer uma homenagem de louvor pela passagem dos 20 anos. Agradecer também ao vereador Bruno, que foi o proponente. Os vereadores que participam tão ativamente das atividades dos vereadores mirins, e saibam que a participação de vocês mostram o quão importante é o programa Vereador Mirim e o quão importante é a participação de cada jovem, cada vereador mirim que passa por esse programa. Agradecer ao sempre vereador e presidente Deusdite de Souza, criador desse magnífico programa, dizer que o senhor foi extremamente visionário e talvez lá atrás, quando o senhor decidiu criar esse programa, o senhor não tinha ideia que o quão transformador, quantas vidas o senhor transformaria. E agora, 20 anos depois, olhando para esse plenário, escutando ex-vereadores mirins falando nessa tribuna, o senhor percebe que a sua atitude transformou várias e várias vidas. Então, em nome da Câmara Mirim, quero agradecer imensamente ao senhor por esse gesto, por essa visão e por transformar a nossa cidade de Blumenau. Parabéns. Quero agradecer também os presidentes que deram continuidade após o presidente Deusdite, o vereador Rufinos, Célio Dias, Marco Antônio Van Hovsky, Gaspar, Jens Manton, Jovino, Vanderlei, Mário, Marcos da Rosa e agora o nosso presidente Marcelo Lanzarin, que não medem esforços pela permanência do programa, incentivando, dando condições de trabalho para que o setor se desenvolva e possa evoluir cada vez mais para continuar formando líderes cada vez mais capacitados. Aos ex-coordenadores do programa, Melissa, Éder, Delci, Liette, Elisete, Raquel, Cristiano, Diogo e Sandra. E os atuais servidores, Ramsés, Erlédio e Paulo. Vocês marcaram e transformaram a vida de muitos jovens, tenho certeza disso. O trabalho desenvolvido por vocês ficará sempre na lembrança dos vereadores mirins. Todos têm muito orgulho do trabalho de todos vocês. A sociedade, de forma geral, que com bons olhos vê o programa, incentivando, apoiando, interagindo nas redes sociais, e isso nos dá força para dar continuidade aos trabalhos. A gente percebe que o trabalho vem dando certo quando a sociedade participa e nos apoia nas tomadas de decisões.
aos formadores que de forma voluntária participam e doam o seu bem mais precioso, que é o seu tempo e o seu conhecimento, para capacitar ainda mais nossos mirins. Gostaria de citar como exemplo a advogada Mariela Kraus, responsável pela formação Direito nas escolas, onde podemos levar noções básicas de cidadania e democracia às escolas dos alunos participantes do programa Vereador Mirim, levando assim o conhecimento não só para quem está aqui propriamente como vereador Mirim, mas também ao conjunto dos alunos que estudam com esses vereadores. O senhor Carlos Alberto Bittencourt, que anualmente nos dá a alegria de ministrar o curso de oratória, que prepara nossos mirins para o desafio de estar aqui, falando nessa tribuna. E vocês ouviram nossos vereadores mirins e os ex-vereadores mirins. Eles são fera. Todos têm orgulho de vocês, vereadores. Senhores, senhoras, a Câmara Mirim de Blumenau é uma iniciativa louvável. Através delas, que tantas outras foram criadas. Um verdadeiro exemplo a ser copiado e expandido. Câmara Mirim que desenvolve a liderança infanto-juvenil com aprimoramento do senso crítico, ético e responsável, além de noções sobre política, conhecimento sobre a estruturação do Estado e a vivência em sociedade. Orgulho é a palavra que define a Câmara Mirim de Blumenau. Sabendo da importância da Câmara Mirim e buscando eternizar e ser lembrado pelas próximas gerações, buscamos mecanismo para que isso fosse possível. Dessa forma, gostaria de apresentar para vocês alguns itens que a gente apresentou no dia de hoje para eternizar a passagem dos 20 anos da Câmara Mirim. O primeiro é um selo comemorativo dos Correios, do qual a Câmara Municipal vai utilizar em todas as suas correspondências, a fim que, com esse selo, todos conheçam. Com esse selo, chegue o nome da Câmara Mirim para vários locais, para outras cidades, dentro do país inteiro, e que todos conheçam a história da Câmara Mirim de Blumenau, que está completando seus 20 anos. Além do selo, com a ajuda da TVL, produzimos um vídeo documentário que fala da história do programa desde sua criação, lá em 99, com o vereador Deusdit, e que está disponível nas redes sociais Mirins, YouTube, Facebook, Instagram, e após a sessão, ele vai estar passando nas TV aqui do plenário. Tivemos hoje também, sempre vereador e presidente Deusdit, a alegria de, nas mãos do vereador Caminha e do presidente Marcelo, saber que uma vontade sua, que lá quando completamos 18 anos, o senhor trouxe e falou nessa tribuna, que era a continuidade do vereador Mirim, né, ele poder exercer, propriamente dito, o trabalho aqui na casa. Quem sabe no próximo ano a gente tem a alegria, quem sabe com esses que estão aqui, sentados hoje, de serem os primeiros menores aprendizes aqui da Câmara Municipal, que é uma alegria que eu acho que alegra todos nós. E o mais importante, a mais importante recordação, que ficará marcada no salão nobre dessa casa, é a Galeria dos Presidentes Mirins. Galeria que guardará a imagem de todos os vereadores que representaram o nosso Parlamento Mirim. Aqueles que na foto eram pequenininhos, e que agora já são adultos, formados na faculdade, que têm filho, e que nos enchem de esperança que estamos no caminho certo. Então, quero convidar a todos que, após a sessão, todos os presidentes mirins e ex-presidentes mirins que estão no plenário, a gente possa fazer o encerramento dessa placa que vai ficar eternizado, né, todos vocês que passaram por essa casa. Obrigado a todos e vida longa ao programa Vereador Mirim. Muito obrigado, Wagner. Parabéns pelo trabalho e toda a equipe que se dedica ao projeto da Câmara Mirim. Nós já vamos nos dirigindo ao encerramento desta sessão. Eu informo que ela está sendo transmitida, exibida ao vivo pelo canal 14 da NET. Também será reprisada neste domingo, dia 1º de dezembro, às 23 horas. Também está disponível e pode ser assistido através de notebooks, dispositivos móveis também como Android e iOS, e todas as fotos e os vídeos desta sessão vão estar disponíveis no site da Câmara, câmarablu.sc.gov.br. Desta forma, a Câmara de Blumenau prestou justa homenagem aos 20 anos do projeto Câmara Mirim, e nós queremos agradecer a presença de todos vocês e convido para o encerramento, então,
do quadro que vai conter, então, e vai fazer parte, a partir de agora, do Salão Nobre aqui da Câmara de Vereadores, a galeria dos ex-presidentes mirins que passaram aqui por essa legislatura. Eu convido a todos, então, para o encerramento desta sessão, ouvindo o hino de Blumenau e já nos dirigindo para o Salão Nobre, onde ocorrerá o descerramento desta placa e automaticamente o encerramento da sessão. Tenham todos uma boa noite e muito obrigado. Chegou